Arte, letras, história, filosofia, religião, ciências. O estado da arte. Seja bem-vindo. Olá. Ludwig Wittgenstein é considerado por muitos o maior filósofo do século XX. Já em vida, influenciou massivamente os meios acadêmicos, onde chegou mesmo a ser objeto de um culto. Deus chegou e eu o encontrei no trem das 5h15, disse o economista John Maynard Keynes. Mas é uma escolha insólita. Wittgenstein renunciou a uma herança multimilionária, aparentemente porque seria um estorvo para o filosofar, mas gastou boa parte de sua vida em ofícios ordinários, como jardineiro ou professor de escola primária. Ele desconfiava do ensino acadêmico, leu muito pouco a filosofia, legou só 2 obras canônicas e publicou apenas um livro em vida. Não há nada em sua obra das grandes sistematizações teosóficas de um Platão, um Tomás de Aquino ou um Hegel, nada da torrente de imagens poéticas de um Nietzsche, nem da força de mobilização planetária de um Marx. Na verdade, ele se dedicou quase que exclusivamente, obsessivamente até, a investigar uma única questão, mas uma questão da qual depende toda a especulação teorética, toda a criação poética, toda a ação política: a linguagem. Ele não inventou, como os filósofos geralmente fazem, novas ontologias, mitologias ou utopias, mas, como Sócrates, instigou novas gerações a criticar suas ilusões, pensar com clareza e falar com precisão. Em seu primeiro livro, o Tractatus Lógico-Filosóficos, Wittgenstein explorou os limites da linguagem. O que, afinal, é possível dizer sobre o mundo? Aparentemente, muito menos do que se imagina. É como se as ciências pudessem falar sobre tudo, exceto o essencial, e tudo o que a filosofia tem a dizer sobre o essencial fosse nonsense. Mas no seu livro póstumo, As Investigações Filosóficas, Wittgenstein praticamente desconstrói sua própria desconstrução. Os seres humanos não se ocupam apenas em distinguir, como fazem os lógicos, proposições falsas de verdadeiras, e seja lá qual for o limite da linguagem, eles a usarão para falar sobre o que bem entender, para contar piadas, dar ordens, iludir, rezar, persuadir. Nosso falar tem lógicas que a lógica desconhece. Quais são elas? Para discutir a vida e obra de Ludwig Wittgenstein, convidamos Luiz Henrique Lopes dos Santos, professor de filosofia da USP e tradutor do Tractatus Lógico-Filosóficos, Marcelo de Carvalho, professor de filosofia da Unifesp e coautor de Fenomenologia, Análise e Gramática, comentário às observações filosóficas de Wittgenstein, e Tiago Tranjan, professor de filosofia da Unifesp e também tradutor das investigações filosóficas. Tiago, você pode falar sobre a família e a infância, esse período de formação do Wittgenstein, como isso vai influenciar depois a vocação dele? A vida do Wittgenstein é realmente uma vida sui generis, né? É difícil encontrar alguém em qualquer área que tenha uma vida como ele teve. Então, se a gente olhar para a infância dele, é muito interessante. Ele vem de uma família muito rica, né? Estamos falando de fortunas comparáveis às maiores que você encontraria hoje, né? O pai dele era um magnata do setor do ferro no Império Austro-Húngaro. Então, estamos falando de uma enormidade, de uma casa que tinha muitas salas de música, com muitos pianos de cauda. Então, temos ali uma imensa fortuna. Mas isso era acompanhado, no caso do Wittgenstein, de um imenso engajamento cultural da família, né? A família tinha uma predileção, uma afinidade por cultura, particularmente por música, que era naquele mundo germânico da virada do século XIX para o XX, a música ocupava um espaço de absoluto destaque. Então o Brahms, né, o grande compositor Johannes Brahms, frequentava a casa. Se você olhar para as artes plásticas, o Klimt, Gustav Klimt também, que é um pintor icônico, né, icônico no sentido mais próprio, o Bejo, que é um dos grandes ícones do século XX da pintura, também frequentava a casa, pintou a irmã dele, enfim. Então ele vivia no meio de um ambiente culturalmente extremamente rico. Mas tem ainda um outro elemento interessante, além dessa riqueza, além dessa presença da cultura, era uma família extremamente exigente. O pai tinha ideais para os filhos, tinha exigências para os filhos muito fortes. Dos irmãos dele, 2 se suicidam, né? Você tem o Hans, que era um dos irmãos mais velhos. São 8 filhos, são 8 irmãos, 3 mulheres e 5 homens. O Wittgenstein é o mais novo dos 5. Entre esses irmãos mais velhos, você tem esse Hans, que era considerado um gênio musical. O Wittgenstein, até o final da vida, fala que quando ele pensava em genialidade, a imagem que vinha à cabeça dele era desse irmão,
tocando ao piano horas seguidas, improvisando. Esse irmão se mata, um outro irmão também se mata. O irmão que é colado nele, o segundo mais novo, Paul Wittgenstein, era um pianista soberbo, um dos melhores da Europa naquela época, acaba perdendo o braço direito na Primeira Guerra Mundial e para ele é composto o concerto para a mão esquerda, o famoso concerto para a mão esquerda de Ravel. Enfim, é uma família cercada por isso. Eu diria que são esses elementos: a riqueza, uma imensa presença da cultura e uma imensa grau de exigência. E entre essas pessoas, na família, no círculo familiar imediato, parece que era unanimidade que o menos talentoso era o Wittgenstein, o Ludwig, né? Ninguém dava muito por ele até um certo ponto, né? Então, e essa exigência pairando ali sobre ele. Agora, Marcelo de Carvalho, a gente vai ter a oportunidade de falar muito sobre o fascínio que ele exerce, além da obra, a própria personalidade dele, uma vida cheia de idiosincrasia. Será que a gente pode falar um pouco do traços de personalidade e de caráter desse nosso personagem de hoje? Eu acho que tem uma coisa que está vinculado àquilo que o Tiago descreve e que aparece na obra. É uma obra que tem no seu horizonte um rigor muito grande, né? Um rigor no seu processo de construção, que em parte vem do principal interlocutor dele, que leva Wittgenstein para a filosofia, que é Frege, mas que vai exercer um papel enorme na dinâmica interna da obra. Quer dizer, é um autor que tem um raro exercício de autocrítica, né, que constrói uma obra que se torna absolutamente central logo depois de publicada, na década de 20. Você citou o Keynes falando dele na sua abertura. Se refere a esse horizonte de um estudante que publica um livro e que se torna absolutamente influente no ambiente filosófico inglês, mas que não vai ter receio de construir um processo de autocrítica que o leva a se distanciar enormemente desse trabalho inicial e, em última instância, a ser um crítico, talvez o crítico mais violento que a primeira obra, o Tratatus, teve. Acho que esse rigor vem um pouco desse ambiente que foi descrito pelo Tiago, desse processo de formação, da influência do Frege, sem dúvida também. E ele, Luiz, começa com... tem uma formação escolar um pouco peculiar, estuda em casa e depois vai se estudar aeronáutica, vai para a Inglaterra e ali vai conhecer essas figuras da filosofia, né, com o Bertrand Russell. Que tipo de influência intelectual ele está... quais são as principais influências intelectuais? Quais são os principais campos de interesse dele nesse momento de formação, nesses inícios do Wittgenstein? Essa é uma questão interessante, porque para você entender, eu acho, principalmente o Tratatus, mas eu acho que toda a obra de Wittgenstein, é preciso fazer uma distinção, né, entre o que é a história da filosofia, de um lado, e o que é a história da produção das obras filosóficas, de outro. Não é isso? Se você pensar a história da produção da obra de Wittgenstein, você vai encontrar um autor sem uma formação filosófica sistemática, provavelmente leu filosofia, porque, como o Tiago disse, era uma família importante, enfim, e na época todo mundo lia pelo menos Kant, um pouquinho tinha que ler, né? Alguns. Aí, mas ele não teve uma formação sistemática. Ele começou a trabalhar sistematicamente com questões filosóficas na Inglaterra, quando ele foi para Manchester, foi estudar aeronáutica, gostava mesmo de matemática, e da matemática ele foi aos fundamentos da matemática, e aí foi a Russell, Whitehead, foi aos Principia Mathematica, e aí ele inicia um percurso já pautado pelo interesse filosófico. Antes disso, você tinha o quê? Schopenhauer. Antes disso, você tinha alguém, né, que leu assim, Schopenhauer, ele se apaixonou por aquilo, a ponto de, isso é um testemunho, né, von Wright,
escreve, né, em um texto sobre Wittgenstein, que Wittgenstein teria dito a ele, verbalmente, que num certo momento da vida ele era um idealista tal como Schopenhauer. Né? Então você tem essa entrada via Schopenhauer e essa entrada depois, posterior, via Russell. Né? E o interessante é que isso, do ponto de vista do encadeamento histórico das ideias filosóficas, vai remeter Wittgenstein a dois autores que ele provavelmente nunca leu, pelo menos sistematicamente. Via Russell, ele chega em Aristóteles, talvez sem saber, né? Como Monsieur Jourdain, que fazia prosa sem saber, ele fazia Aristóteles sem saber, e sabendo via Schopenhauer, Kant. E eu acho que são as duas influências, talvez até inconscientes, do Tratatus mais importantes. Aristóteles de um lado e Kant de outro. Então, já que chegamos no Tratatus, Marcelo, Tiago, será que alguém pode introduzir ao nosso ouvinte para quais são as motivações do Wittgenstein para escrever essa obra logo no começo da vida, né, até numa circunstância peculiar ali em meio à Primeira Guerra, mas quais são os propósitos dele ao escrever esse livro? Ele parte de um problema que é um problema que está pairando e que é um problema central na obra do Russell, com a qual ele está dialogando de maneira mais imediata e direta, que é identificar a forma geral da proposição, que é a estrutura básica da linguagem, como a linguagem, qual é o núcleo básico a partir do qual a linguagem se articula, né? Que é um tema que está lá no Aristóteles, diga-se de passagem, está no Sofista do Platão já, quando você identifica ali, lá no contexto grego, a forma sujeito-predicado como forma fundamental. Ele vai identificar uma forma geral da proposição, vai resolver uma série de problemas na descrição dessa forma geral da proposição que aparecem na obra do Russell, mas de maneira muito, muito interessante, dentro do Tratatus, isso vai se desdobrar em duas direções, não é? Em grande medida por aquilo que o Luiz falou, né, que é essa relação, de um lado, com a filosofia crítica kantiana, de outro lado, com essa tradição lógica aristotélica. Ele vai, na medida em que ele identifica essa forma geral da proposição e da linguagem, para usar a maneira como ele descreve isso lá nas investigações filosóficas, ele passa a tematizar o limite da linguagem, porque a forma que ele encontra é uma forma limitada. O que a linguagem é capaz de fazer é descrever fatos, não é? E tudo aquilo que não é um fato está para além do limite da descrição possível, portanto, para além do limite do discurso significativo, né? Para além da linguagem. E isso coloca como problema para o Tratatus essa distinção entre dizer e mostrar. Há aquilo que eu posso dizer, mas há aquilo que eu não posso dizer, e que vai se situar no domínio do que só se pode mostrar. E, de outro lado, na outra direção, ele vai construir, no início do texto, uma investigação que a gente pode descrever como uma espécie de ontologia, que é a descrição do mundo que se apresenta por meio da linguagem assim concebida, né? Então ele parte de um problema que é um problema, num primeiro momento pelo menos, estritamente lógico, mas ele desdobra numa reflexão que abarca o conjunto dos debates filosóficos que vão da ontologia de um lado, a estética e a ética de outro lado, que se situariam para além do limite da linguagem. Então eu vou pegar carona aqui no que o Marcelo falou, e é importante para o ouvinte ter, então, presente, né, aquilo que fica de fora da linguagem. Porque, né, o Marcelo assinalou bem que para o Wittgenstein a linguagem está restrita à descrição de fatos. O que ela é capaz de fazer? Ela é capaz de descrever fatos. O que fica de fora? Valores, estética, religião, né, tudo aquilo que escapa ao domínio da descrição estrita de fatos. Então, tem um preço alto a ser pago aqui, e uma grande parte do Tratatus é também tentar entender qual é o acesso que eu tenho, então, a esses outros domínios, que não é por meio da linguagem, não é da descrição. Aí que surge essa ideia de que as coisas se mostram também, né? Você não, né? O final do Tratatus é muito emblemático, né? Sobre aquilo que não se pode falar, deve se calar. Essa é a última, né? O Tratatus tem uma estrutura muito interessante, que ele não é um livro-texto, ele não segue ali com uma argumentação que quer te convencer de algo no sentido que a gente estaria acostumado com um manual, por exemplo. Ele é organizado em aforismos, né? São uma sequência de aforismos numerados. E
rigorosamente são 7. Tem o aforismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo é esse que eu falei. Sobre aquilo que não se pode falar, deve-se calar. Mas intercalados entre esses aforismos, tem uma ramificação. Então, do 1 eu vou para o 1.1. Do 1.1 eu vou para o 1.11. E assim por diante. Eu tenho então não são 7, são muitos aforismos, mas tem 7 aforismos centrais e essa sub-ramificação de aforismos que ele adota para tratar desses temas, e não é à toa, porque ele tenta espelhar nessa forma de construção do livro um pouco do conteúdo do que ele está dizendo, né? Esse contato com a linguagem, que é um contato sempre atento aos limites do que a linguagem pode fazer. É curioso, porque ele, depois termina o livro, chega a dizer que resolveu todos os problemas da filosofia, uma frase que pareceria incrivelmente arrogante se não fosse dita por quem a disse, né, Luiz? Exato, assim, o que significa ele dizer isso? Assim, qual é o lado sério dessa afirmação? Como, quer dizer, se a gente pega uma enciclopédia de filosofia, a quantidade de problemas, de questões que existe ali, e num livro de 70 páginas ele diz que ele renuncia até ao fazer filosófico porque teria resolvido todos os problemas. O que exatamente ele está querendo dizer? Ele diz, não exatamente eu resolvi todos os problemas. Ele diz assim, no essencial, né, eu resolvi todos, porque ele resolveu a raiz dos problemas filosóficos. Ou seja, ele denunciou a raiz das ilusões filosóficas, ilusões que são basicamente características do núcleo da filosofia, que é a metafísica. Né? É o que é? É conhecer a estrutura essencial do mundo, conhecer os fundamentos absolutos do mundo. Né? E no momento em que ele, como diz o Marcelo, traça os limites da linguagem e no interior da linguagem proposicional fica apenas a possibilidade da figuração, da descrição dos fatos empíricos. O que fica fora, como diz o Tiago, é o mais importante. E qual é o problema filosófico? É dizer o que está fora desse limite dos fatos empíricos. E ele resolve o problema na medida em que ele mostra que não é possível dizer. Então, vai fazer outra coisa. Se você quiser dizer o que é o valor ético, o que é o belo, se quiser falar de Deus, não é proposicionalmente. Tá certo? Mas é interessante porque há um paralelo entre o modo como ele executa essa tarefa crítica da filosofia e o modo como Kant executa. Porque do mesmo modo que ele, de um lado, diz, olha, dizer proposicionalmente não dá. Além dos fatos empíricos, nada pode ser dito proposicionalmente. No entanto, isso não quer dizer que eu não tenho um acesso a isso. Eu tenho acesso, por quê? E aí é uma tese muito controversa o que eu vou dizer, não precisa acreditar em mim, mas é como eu leio o Tratatus. Ele diz, na medida em que você, ao se dar conta de por que você não pode dizer o que está além do limite dos fatos empíricos, isso que está além se mostra a você. No momento em que você percebe que ao tentar falar de Deus, do bem, do belo, você acaba simplesmente pronunciando contrassensos, quando você percebe por quê, e o Tratatus mostra por quê, nesse momento você tem o acesso, não mais um acesso proposicional, mas um acesso direto por aquilo que se mostra como a condição última de sentido de todo o dizer proposicional. É a isso que ele está se referindo quando diz o que não é possível dizer, mas é possível mostrar. Quer dizer, é possível mostrar, mas não dizer. Você cala, mas no momento em que você se cala, você já está no 7º aforismo, você já subiu por uma escada que você pode jogar fora porque você passou pelos 6 anteriores. No momento que você passou pelos 6 anteriores, você sabe, né, o que não pode ser dito. Você sabe.
Do mesmo modo que para Kant, né, não pode haver um conhecimento teórico, enfim, pela razão pura eu não posso conhecer Deus, não posso conhecer a alma, não posso conhecer nada dos objetos tradicionais da metafísica. Você vai à crítica da razão prática e diz, mas eu tenho um acesso por meio de uma outra via racional também, no caso de Kant, que é a razão prática, eu tenho acesso a esses objetos que a razão pura é incapaz de atingir, de acessar. Para Wittgenstein, né, você tem o Tratatus, diz, olha, não vá além dos fatos empíricos, mas você tem um acesso. Agora, não é mais um acesso nem teórico, nem racional. É um acesso fundamentalmente místico. Claro, Há uma imagem que ele constrói, que aparece numa conferência dele de 1929, publicada como Conferência sobre Ética, e que talvez ajude a esclarecer. Quer dizer, ele fala, você tenta falar sobre ética. Você pode falar de uma maneira utilitarista. Se você fizer isso, você vai ser preso, vai acontecer aquilo. Isso não é ética. Ética é afirmar um valor em sentido absoluto. E ele descreve uma situação em que você tenta falar. A imagem que ele utiliza é como se você se jogasse contra as grades da linguagem, como se você se jogasse sobre ela, tentando ultrapassá-la e fazer com a linguagem algo que a linguagem não comporta. Ele diz, então, esse jogar-se contra os limites da linguagem, isso está mostrando alguma coisa. Você não vai conseguir dizer o que você está dizendo, mas essa atividade, de alguma maneira, ela explicita a natureza singular daquilo que não pode ser dito, mas que está aí, né? Então, enfim, essa é uma parte central. Tem uma carta que ele escreve tentando publicar o Tratatus, ele se recusa a utilizar o dinheiro da família para publicar o livro, tentando publicar, ele manda uma carta para o editor dizendo assim, olha, eu posso descrever o meu livro assim, ele tem 2 partes. A primeira delas, a segunda parte é a mais importante, a primeira que eu escrevi, né? A segunda é sobre ética, a primeira é sobre lógica, a segunda é sobre ética. E ele concebe o Tratatus como sendo um livro sobre ética, que tem a ética como central, mas no qual ele diz que não é possível falar a respeito de ética. E, Tiago, eu não quero te interromper, se você quiser falar alguma coisa, mas eu queria perguntar sobre a recepção do livro, como ele foi avaliado, como ele foi percebido, porque podem ter visões diferenciadas sobre... Aí a gente volta naquele tema da biografia muito sui generis do Wittgenstein. Primeiro começar a fugir um pouquinho da sua pergunta, mas observar, né? Porque você tinha perguntado o fato, comentando o prefácio do Tractatus, que ele fala que ele, no essencial, resolveu todos os problemas da filosofia. E, bom, ele age de maneira coerente com isso, porque ele, uma vez publicado o Tractatus, ele fala, bom, tem mais nada a dizer sobre filosofia, aliás, não há mais nada a ser dito, e ele se retira e vai para o interior da Áustria dar aula para crianças primárias. Ele faz um curso de professor primário, é alocado numa escola em Viena e fala, não quero isso, eu quero ir para o interior, quero ir e vai lá dar aula numa aldeia, depois eventualmente retoma, porque é outra passagem muito interessante da biografia dele. E vai viver uma vida pobre, porque nesse momento ele abre mão também da fortuna familiar, ele teria direito a uma herança gigantesca, ele fala, não quero, ele dá um jeito de certificar que ele não pode voltar atrás, ele faz ali um arranjo jurídico, ele doa mesmo, tipo, não quero poder me arrepender, então ele fica vivendo uma vida que é descrita pelo Ramsay, que é um matemático importante que vai visitá-lo na Áustria, como uma vida de pobreza mesmo. Ele fala, puxa, ele mora num quarto que tem uma cama, uma escrivaninha, um lavatório e come sopa rala com pão à noite. Então ele vai realmente viver essa vida de quem abriu mão da sua fortuna familiar. Mas voltando à recepção do Tractatus... Sim, porque enquanto ele está vivendo essa vida, o livro está fazendo ali, tem um impacto, está reverberando ali, sobretudo na Inglaterra. Imediato, e é muito interessante para ver a relação dele com o Russell. O Russell é, naquele momento, arguivelmente, um dos filósofos mais importantes do mundo, né? Uma referência, e a relação dele com o Russell é muito interessante. O Russell começa falando, esse rapaz... apareceu um alemão estranho na minha porta, parece que ele é bom, ele vai continuar meu trabalho. A primeira reação do Russell é apadrinhá-lo e falar, é ele que vai continuar do ponto onde eu deixei. E o Wittgenstein rapidamente começa a
fazer objeções, para até chegar no tratado, você vai interpondo objeções, até uma hora que ele percebe ali que o Russell está na pista errada. Né? Ele vai levar o pensamento do Tractatus, ele leva a questão do rigor que o Marcelo trouxe. Uma das maneiras de ver o que o Tractatus faz é levar às últimas consequências todo o pressuposto de uma série de pressupostos lógicos que ele não deixava pelo meio, ele gostava de levar até o final. E ele, o Russell, por exemplo, com toda a estatura que já tinha como filósofo, passa a temer a presença do Wittgenstein. É evidente. Tem uma história ótima, né? Pode... Porque o Russell se isola para escrever, para resolver os problemas e fica desesperado, deprimido, até que ele chega a um texto, né, onde ele, agora acho que eu resolvi. Aí ele manda para o Wittgenstein, né, e o Wittgenstein diz, está tudo errado. Né? Aí o Russell escreve uma carta para sua amante, né? Onde ele diz, ontem Wittgenstein esteve aqui e disse que tudo que eu fiz está errado. Ele não explicou por quê, mas eu sinto nos ossos que ele tem razão. Né? E nunca publicou esse livro, foi publicado póstumamente. Então você vê que era um filósofo reconhecido, professor de Cambridge, e o Wittgenstein, ainda moleque que ele era, fala isso e o Russell se retrai e não publica. Então, rapidamente, né, o que acontece? Você pega o Keynes, a citação que você fez na abertura, né? Chegou o Deus. O Keynes, por exemplo, era um que também temia a presença do Wittgenstein, não gostava, falou, paga para esse rapaz ficar aqui. Ele é claramente brilhante, dá uma bolsa de estudos para ele ficar, isso um pouquinho mais para frente, mas já, né, para mostrar o grau de reconhecimento que ele tem já nessa década de 20. Então, quando ele volta para Cambridge em 29, que depois a gente fala disso, mas o Keynes fala, financia ele. O Keynes dá dinheiro, desde que eu não tenha que encontrá-lo. Eu não quero ter que encontrá-lo socialmente, mas eu dou dinheiro e arranjo para que ele possa ficar aqui em Cambridge, porque, ao mesmo tempo, você tem em Viena, o famoso Círculo de Viena, com pensadores de grande estatura, como Rudolf Carnap, como Moritz Schlick, como Otto Neurath, e eles passam a discutir incessantemente o Tractatus, eles falam, é esse o modelo de filosofia que a gente precisa, uma filosofia que abriu mão da metafísica, uma filosofia que pode ser vista como uma filosofia científica. O Círculo de Viena, na verdade, não entendeu muito bem o Wittgenstein nunca, mas chama ele como uma figura central e para conversas. Então você tem uma parte das coisas interessantes que sobraram do Wittgenstein, são as conversas com o Círculo de Viena, que tomaram ele, chamaram e faziam conversas periódicas. Então você vê, ele estava influenciando ali o pessoal do Círculo de Viena em Viena, estava influenciando todo o pessoal de Cambridge, é uma influência rápida que se alastra na década de 20, ele passa a ser uma referência. Marcelo. Mas tem algo aí muito interessante para a gente pensar, inclusive, a história da filosofia, porque um bom texto, um bom autor, depende de leitores à altura. Né? E eu acho que o Wittgenstein, nesse sentido, ele é muito privilegiado. De um lado, porque, por toda a história contada, o Russell transmite para ele um certo legado, e todo mundo que era do círculo mais próximo do Russell procura no Wittgenstein aquilo que o Russell dizia que estava ali. Mas, para além disso, Ramsay, Schlick, Neurath, mais tarde o Carnap, são grandes leitores que se debruçam sobre um texto que é um texto difícil. Ler o Tratatus hoje, a gente tem uma mediação construída, tem o ótimo prefácio do Luiz Henrique, para quem for ler em português, mas a gente tem uma mediação construída. Ler de primeira aquele livro é muito difícil. Então, a existência desse trabalho qualificado de recepção inicial, e ele teve acesso a isso por circunstâncias muito particulares, a relação com Russell, o livro ter caído na mão do Schlick e eles se darem ao trabalho de ir lá conversar com ele sobre o livro, é que possibilita que esse livro tenha tão rapidamente, sem vir de um círculo acadêmico tradicional, ele não tinha um doutorado quando ele publica o livro, e que se torne tão influente quanto se tornou de imediato, a ponto dele retornar menos de 10 anos depois, 8 anos depois de ter publicado o livro para Cambridge e o Keynes fazer o comentário que você citou. Exato. Ele volta e vai começar a trabalhar, escreve bastante, até não publica, mas escreve muito, e de alguma maneira vai tentar refutar o próprio trabalho dele, que ele tinha dado como clímax, finalização das questões filosóficas, né? Em que sentido, qual é o caráter dessa insatisfação com a própria obra, Luiz? Porque agora a gente vai começar a entrar no chamado segundo Wittgenstein, né?
Posso fazer um epílogo ao Claro. Tractatus? O Uhum. Tractatus acaba servindo, quando ele retorna a Cambridge, como tese de doutorado dele. Lá pelas tantas ele precisava se credenciar, porque ele era um outsider, isso, ele não tinha uma formação, né, não tinha feito faculdade de filosofia, não tinha formação ali pelos caminhos usuais. Bom, precisa legitimar essa pessoa de alguma maneira. Porque ele, né, e ele então defende o Tractatus como tese de doutorado, se não me engano, está o Russell e o Moore, que é outro professor importante de Cambridge, um filósofo importante, que fazem ali. E a frase do Wittgenstein, quando termina, também é emblemática, ele fala: não, fiquem tranquilos, eu sei que vocês nunca vão entender esse livro. Né? E ele dá por dado que nem o Russell nem o Moore estariam aptos a entender o que ele escreveu no Tractatus. Então, só para dar um epílogo do tipo de personalidade que era o Wittgenstein, capaz de curvar ante dele, uma coisa muito estranha, de certa maneira, né? Eu gostaria de ter conhecido, mas o Russell, o Keynes, né? Figuras maiores do pensamento do século XX, que de alguma maneira olhavam com assombro para ele. E que tipo de autocrítica ele vai fazer ao próprio livro que tanto sucesso fez, Luiz? Eu acho que ele não é, também o que eu vou dizer não é consensual, né? Mas eu acho que em 1929 ele tenta levar adiante alguma coisa que tinha ficado como promessa no Tratatus. Quer dizer, Wittgenstein diz a filosofia tradicional, ela é ilusória, ela é um contrassenso. No entanto, haveria alguma coisa parecida com o que a filosofia quer fazer, sempre quis fazer, que poderia ser feito. Haveria uma tarefa positiva para a filosofia, que seria o quê? Fazer a análise lógica das proposições empíricas. Né? Encontrar os objetos simples, né? Os fatos mais elementares, né, do mundo empírico, e essa descrição, de alguma maneira, seria uma descrição da estrutura essencial do mundo e dos fundamentos do mundo. Seria uma descrição não proposicional, mas ao se fazer a análise dessas proposições, se mostraria essa estrutura e se mostrariam esses objetos. Quando ele vai tentar fazer, ele não consegue. Não consegue, não porque ele não seja capaz, porque ele percebe que ele se pôs uma tarefa para a qual ele não tem critérios de justificação. Como é que eu vou analisar? Quais são os critérios que vão me permitir distinguir uma análise correta de uma análise incorreta? Aí chega um certo momento que ele começa a afrouxar os critérios do tratado sem abandoná-los completamente, e aos poucos ele vai abandonando até abandonar completamente. Eu diria que nos meados dos anos 30 ele já se libertou totalmente do projeto do Tractatus. Mas, né, há esse período que se costuma chamar jocosamente de Wittgenstein 1,5, né? Há esse período em que, a meu ver, ele está ainda com um pé em cada canoa, né? Tentando salvar o que seria possível, em princípio, do Tratatus, mas já indo na direção da autocrítica que iria levar depois às investigações, né? E o momento, talvez, de maior ruptura tenha sido o momento da escrita dos cadernos azul e marrom. Não sei. Então, lhes parece pertinente a essa convenção entre o primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, ou tem uma continuidade, ou... O que vocês acham, Marcelo? É uma história muito boa, do meu ponto de vista, esse percurso todo, porque passa pelo rigor, do qual a gente falava lá no começo. Wittgenstein identifica problemas no Tratatus, problemas na concepção de análise, na concepção de necessidade lógica. Tem uma ideia de necessidade muito clara ali, de que a necessidade nunca diz respeito ao próprio mundo, ela diz respeito à estrutura da linguagem, à estrutura lógica da linguagem. Ele se depara com problemas do tipo, quando eu atribuo a cor a algum objeto, ele é vermelho, então ele, ao mesmo tempo, necessariamente ele não é azul, não é amarelo, não é verde, e essa necessidade não está vinculada aos conectivos. Eu tenho que explicar isso sem cair na ideia de derivar a necessidade das coisas do mundo, enfim. E ele vai tentando, essa coerência, esse rigor da autocrítica vai levando essa obra a ser
pontualmente revisada. E a tentativa que ele faz é, bom, aqui tem um problema, eu vou me livrar disso e vou ter que resolver, reequacionar tudo que sobrou para fazer o edifício de investigação, de análise da linguagem ficar em pé. Tem uma estratégia que ele nunca usa, que é inventar coisa nova, é trazer coisa nova. Então o que ele vai fazendo é, vai aparecendo um problema, joga ao mar. E eu tenho que reorganizar o que sobrou. Mas não resolvi tudo, joga outra coisa. Então você tem um percurso ali que vai de 1929 até 36, até o momento que ele começa a escrever as investigações filosóficas, em que esse processo ele tem momentos mais dramáticos ou menos dramáticos, mas vão se configurando vários projetos filosóficos sucessivos, alternativos, que tentam resolver aquelas dificuldades que estavam identificadas dentro do Tratados. Nenhum deles o suficiente para se constituir numa concepção estável. Essa concepção ela começa a aflorar nos cadernos azul e marrom e só aparece de fato de maneira madura no texto das investigações filosóficas, que ele vai escrever em 1936. Então, você tem várias filosofias alternativas nessa primeira metade da década de 30, que são as várias tentativas sucessivas de reformulação da concepção do tratado. Eu acho que se você quiser captar o que teria sido, né, uma especulação biográfica, o que teria sido um momento de ruptura entre o primeiro e o segundo Wittgenstein é um momento em que ele se dá conta que não adianta procurar a essência da linguagem por uma razão muito simples, porque a linguagem não tem essência. Quando ele se dá conta de que a linguagem não tem essência, aí todo o projeto crítico do Tratados perde o pé, mas o projeto crítico permanece. E eu acho que a grande novidade das investigações é você conduzir um projeto crítico, isso é, vamos medir, né, o grau de legitimidade das pretensões filosóficas, né, não apelando para o que o Tratados trazia, que era uma suposta essência da linguagem, mas apelando para simplesmente o que está na superfície da linguagem, que é a maneira como as pessoas usam as palavras, os termos e os conceitos e assim por diante. Uma maneira... Não, primeiro fazer uma observação para quem lida com esse período de transição, né, que a gente não podemos tratar de 29 a 36, acho que estamos mais ou menos de acordo, é a imensa quantidade de texto que tem ali. Você tem, né, nada foi publicado, mas hoje está tudo disponível. É uma quantidade inacreditável de texto, com uma inacreditável qualidade desses textos. E com uma mudança incessante. Você vai lendo o texto ano a ano, ideias novas, versões alternativas, tudo aquilo é muito rico. Né? E você vê um pensador que não está satisfeito. Não é assim, deixa eu deitar aqui na caminha, deixa eu tentar resgatar o que eu puder do que eu já fiz e tentar ser célebre com isso. Não, porque ele está ali perseguindo a ideia incessantemente, alguma coisa. E essa uma outra maneira que eu acho de descrever esse mesmo processo, ele abandona aquilo que depois vai chamar de pureza cristalina da lógica. Né? A ideia de que a lógica deveria chegar na essência da linguagem, como disse o Luiz Henrique, e, ao mesmo tempo, essa essência deveria espelhar o mundo. Tem um espelhamento. A linguagem, para poder falar do mundo, ela tem que compartilhar com o mundo alguma estrutura comum. Ele abandona isso e o que surge ali é uma visão da linguagem como instrumento para agir no mundo, para se situar no mundo, para agir no mundo. Né? Acho que talvez o ouvinte se beneficie de pensar o seguinte, pensar o quanto nós, como espécie biológica, o ser humano, né, 200 mil anos na face da Terra, bom, ele tem uma coisa muito específica que outras espécies não têm. A gente fala. E isso determina, quase determina a nossa forma de vida. Né? Uma maneira de quase definir o ser humano seria como um animal que fala. Né? Um animal racional, um animal que fala. Bom, e o Wittgenstein fala, essa fala, essa linguagem humana é um instrumento com o qual ele permanentemente está fazendo boa parte das coisas que ele faz. E eu tenho que pensar agora a linguagem como um instrumento, não num suposto espelhamento essencial que ela tem com o mundo, mas como que nós concretamente usamos a linguagem para fazer coisas. A linguagem nesse plano
trivial, como ela é usada, efetivamente usada, e quais são as condições de uso dela, e aí você tem uma análise que tem resultados muito surpreendentes, né? Você fala assim, puxa, se você perseguir isso com rigor, que é o que ele vai tentar fazer, te leva a uma nova percepção a respeito do que é a psicologia humana, no sentido de, né, qual é a ideia, como você pode compreender a sua ação, te leva a uma nova compreensão da matemática, temas extremamente diversos passam a ser vistos sob um enfoque absolutamente diferente. E o que nos mostra também é o seguinte, o Wittgenstein é sempre um lógico, né? Da primeiro ao último momento da filosofia dele, ele é um lógico. E a lógica, no caso dele, ele vai estendendo aquilo, vai alargando, e a gente percebe o grau de como que um lógico, naquilo que é a sua primeira coisa, né, sua primeira pergunta, é uma escolha estranha para o grande filósofo do século XX. Por que ela é estranha? Porque ela é um lógico, essencialmente um lógico. Mas essa lógica do Wittgenstein, ela vai se ramificando e ela vai te mostrando coisas novas a respeito de qualquer área para a qual você olhe. E tem uma ideia importante que aparece nas investigações filosóficas, da filosofia como uma atividade terapêutica, né? Que não é algo dito assim de maneira trivial, parece ter um sentido muito importante para ele isso, né? O que ele está querendo dizer com isso? E se vocês puderem dar exemplos de como ela exerce essa função terapêutica. Eu acho que isso pode ser ouvido, acho que isso deve ser ouvido, deve ser lido de duas maneiras distintas. Há duas coisas embutidas ali. Uma que não é nova, né? Que é uma concepção de que a atividade filosófica ela não vai dizer verdade alguma. Eu não vou dizer verdade, não há verdades filosóficas. Qual é o papel da filosofia? O papel da filosofia é esclarecer, né? É introduzir, é eliminar equívocos, eliminar mitos que estão inseridos na linguagem, nos fazer deixar de perguntar coisas que não tem sentido perguntar, explicitar o limite do sentido, explicitar como essa linguagem funciona, né? Isso não é novo porque, por exemplo, em última instância, a filosofia kantiana tem isso como parte do seu projeto também, né? E então, a natureza da filosofia é o esclarecimento desse ponto de vista. No caso das investigações filosóficas, entretanto, isso ganha uma dramaticidade, no melhor sentido da ideia de dramaticidade, porque eu entendo que esse livro não é um livro escrito para a eternidade ou para ninguém. É um livro escrito para a pessoa que está lendo o livro. Então, é você lendo o livro com quem o autor Wittgenstein está conversando. E o objetivo do livro não é dizer como as coisas são, dizer o que é a linguagem, qual é a essência da linguagem, ou qualquer coisa assim. Mas é conduzir você, leitor, leitora, por um percurso através do qual você se desfaz dessas concepções equivocadas, problemáticas, ilusórias, mitológicas, que estão embutidas numa concepção tradicional da linguagem. Então, é na medida em que o livro tem uma concepção sobre linguagem operando ali, né? Mas ele tem no seu horizonte não ir lá fazer uma exposição disso para a pessoa que está lendo. Mas ele tem no seu horizonte transformar a maneira como essa pessoa que está lendo o livro vê o mundo, para usar uma expressão que aparece no Tratados. E nesse sentido que ele ganha o papel de terapia. Ele faz uma coisa que aparece, por exemplo, no Descartes, se você olhar a segunda meditação do Descartes, que é, ele vai lá e diz como as coisas são, aí ele deixa o leitor, a leitora se perder e vai lá e busca de novo, e refaz o percurso, e repete o percurso. Não é simplesmente uma exposição teórica que constrói um tijolinho depois do outro. Eu diria que ele tem uma estratégia minimalista, no sentido de que tem certas coisas sobre a linguagem que são inquestionáveis, né? As pessoas falam. Falar é uma ação. Falar é uma ação regulada, uma ação segundo regras. Falar é uma ação que está entremeada com ações de outro tipo, que não são ações verbais. Então você tem uma trama de ações, verbais e não verbais, e é essa trama que permite a comunicação. Você dizer algo, você entender algo, né? O que fazem
os filósofos e os lógicos tradicionais, inclusive o autor do Tratatus, que é como Wittgenstein se refere a ele mesmo nas Imaginações. Eles vão querer encontrar uma essência da linguagem que estaria, não além, eu diria, aquém dessa superfície que é constituída por essa trama de ações verbais e não verbais, reguladas. Né? Wittgenstein diz, quando eu vou buscar alguma coisa aquém, eu vou me embaraçar. Porque não existe nada. Não preciso ir aquém. Se eu exigir mais do que a superfície me dá, eu vou começar a inventar. E ao inventar, eu vou criar mais dificuldades, não vou explicar nada. Então, contente-se com isso. E vamos ver como é que isso que está na superfície da linguagem funciona. Então, é minimalista no sentido de que é deflacionário. É dizer, não vamos buscar nada além do que está à plena luz. Tiago, tem uma ideia no livro também. Eu queria Claro, por favor. seguir aqui dessa ideia da terapia, porque acho que dá para a gente ver uma dupla neurose que opera quase inconscientemente com todo mundo. Porque o Wittgenstein está dialogando ao mesmo tempo com toda a tradição filosófica, com dificuldades que surgem, com confusões filosóficas que ele fala, mas que são confusões filosóficas naturais, que surgem naturalmente entre as pessoas, entre os não filósofos. Então, uma maneira de ver isso é que uma das neuroses que você tem é o medo da incomunicabilidade. O que é isso? Eu falo de uma maçã e eu imediatamente me pergunto, o Luiz Henrique, que está aqui na minha frente, fala de uma maçã. Eu falo, será que eu estou falando da mesma coisa que o Luiz Henrique? Porque, de repente, a gente não está falando da mesma maçã. Como é que eu posso garantir que eu estou falando da mesma coisa que ele? E eu fico com esse medo meio me assombrando e que, de repente, é essa fonte de confusão. Nossa, a gente, de repente, tem desacordos porque a gente não consegue falar das mesmas coisas. E o que o Wittgenstein vai propor é o seguinte, tem notícia ruim. Você não tem como garantir que a gente esteja falando da mesma coisa ao falar maçã. Mas tem notícia boa. Eu não preciso garantir nada. A nossa prática da linguagem mostra que a gente entra, a gente consegue se comunicar. Eu peço, Luiz, me traga uma maçã, por favor. Ele vem e me traz uma maçã, não uma banana. Para isso eu não preciso ter um substrato da linguagem, uma infraestrutura da linguagem me garantindo que tem uma ideia de maçã por trás da maçã, uma essência de maçã por trás da maçã e nada assim. E a outra neurose associada a essa, então tem essa primeira neurose da incomunicabilidade, que eu quero garantir algo que não pode ser garantido, que eu estou falando da mesma coisa que os outros. E não precisa ser garantido. Não preciso, isso. E a outra neurose é a neurose de que eu quero saber se eu estou falando do mundo como ele é de verdade. Então são associadas. Eu quero falar, eu tenho a sensação geral de que eu falo de maçãs e eu quero garantir que existem maçãs no mundo. Né? Que, se não estou falando de coisas que não existem no mundo e minha linguagem não consegue agarrar o mundo. E eu fico também aflito com isso. Como é que eu garanto que a minha linguagem fala do mundo de verdade? Né? E, de novo, a mensagem do Wittgenstein é a mesma. Ele fala, notícia ruim. Não dá para você garantir. Você não tem nada que possa contar como uma garantia de que, aliás, qual é o sentido de um mundo de verdade? Tal? Você não tem essa garantia. Notícia boa, eu não preciso dessa garantia. Eu consigo usar a linguagem como instrumento, como ferramenta, de maneira muito adequada, tal como ela é, sem nenhuma garantia. Eu consigo, eu peço, me traga uma maçã e, milagrosamente, aparece uma maçã na minha frente. Era exatamente o que eu queria. Eu me alimentei com essa maçã. Mas eu acho que vale a pena um esclarecimento a partir do que o Tiago falou, porque o que está no horizonte desse não precisa que ele utilizou não é um pragmatismo. Você não vai encontrar um pragmatismo dentro da filosofia madura, dentro das investigações filosóficas, da filosofia madura do Wittgenstein. Acho que você tem uma outra coisa, que é uma concepção sobre linguagem, na qual a linguagem é concebida como parte das práticas e das ações humanas. Então, quando você pergunta pelo significado de uma palavra ou de uma expressão, você está perguntando pelo lugar dela nas ações e nas relações humanas. Não é? A linguagem ela deixa de ser concebida como uma contraparte da estrutura metafísica do mundo. Está lá o ser, está lá a estrutura do ser, e a linguagem é um espelho do mundo. E o dizer o verdadeiro é você apresentar na linguagem aquilo que há no mundo. Essa concepção, que é uma concepção que conforma o Tratatus, ela foi abandonada. Então, essa afirmação de que
eu não preciso saber, é irrelevante saber se eu estou falando ou não estou falando da mesma coisa, é porque essa pergunta é uma pergunta que não diz respeito ao nosso uso cotidiano da linguagem, porque a linguagem ela é um instrumento, ela é parte das ações, ela tem que ser pensada no horizonte dessas ações, e não a partir de uma perspectiva metafísica que olha a relação entre palavra e coisa significada pela palavra, entre frase e fato figurado por esse fato. Bom, a gente viu no Tratatus que ele diz do que se pode dizer, do que não se pode, daquilo que não se pode falar, a ciência, suas descrições dos fatos empíricos, certo? Ok, se pode dizer, e discutimos aqui, até para minha perplexidade, essa ideia de que sobre ética, valores, Deus, sentido da vida, origem do universo, as grandes questões da filosofia, não se pode falar sobre isso. Isso muda nas investigações filosóficas de uma maneira, quer dizer, tem alguma mudança a esse respeito desses temas da filosofia? Agora talvez seja possível falar, ou ainda não? A gente continuamos no campo da necessidade de se mostrar isso? Ou... Eu acho que, veja bem, você está traçando limites, tanto no tratado quanto nas investigações, você está traçando limites. Só que eu desconfio que os limites não são mais limites temáticos. Eles são limites que dizem respeito ao que você pode exigir de um discurso significativo. Se você exigir de um discurso significativo que a significação, o sentido desse discurso seja completamente determinado e que suas asserções sejam completamente fundamentadas, mesmo que você, por ter um intelecto finito, não consiga apreender esse sentido completamente determinado ou esse fundamento absoluto, se você pressupuser que isso existe, você vai ser levado a falar bobagem, vamos dizer assim, sobre o que quer que seja. Se você tiver uma linguagem, né, que não tem essa pretensão, você está bem. Agora, o que me parece que está sempre no horizonte de Wittgenstein é que existem assuntos, né, não objetos, mas existem assuntos de que a linguagem não se ocupa, não precisa se ocupar. Então, eu acho que ele tem uma concepção de moralidade, uma concepção da religiosidade, que eu acho que ele continua a manter fora do domínio da linguagem. Não sei o que meus colegas acham. Eu tenho uma visão, Luiz. Bom, primeiro, essa constatação de que a filosofia do Wittgenstein é frequentemente desconcertante, né, para quem, porque ela te expõe, ela te coloca frequentemente frente a pretensões ingênuas e você é levado a reconhecer a ingenuidade de certas pretensões daquilo que você esperava dizer. Isso pode ser uma experiência desagradável, dependendo de quanto você não gostar de ver os seus castelos de carta ruírem, né? Os seus castelos no ar ruírem. Mas eu acho, Luiz, se olhar para, né, um texto que o Marcelo já mencionou, um texto, na verdade, são 3 conferências sobre religião que ele faz em algum momento entre 38 e 40, portanto, já na sua fase madura. Eu acho que ali ele faz 3 conferências sobre esse tema. Ao mesmo tempo, ele expõe certa ingenuidade de certas pretensões de falar de religião. Né, se eu quiser falar certas coisas sobre Deus, é uma pretensão desmedida. Mas eu acho que ele encontra um lugar para algum tipo de discurso sobre religião. Em que medida? Na medida em que aquilo possa se inserir na prática da vida do crente. Né? De novo, como a linguagem ela se insere com parte das ações humanas, então veja, você pega, por exemplo, uma frase como Júlio César atravessou o Rubicão. Essa é uma frase da história que eu vou ter certos critérios para um historiador pode tentar verificar por documentos se isso aconteceu ou não. Moisés atravessou o Mar Vermelho. Bom, por mais que um historiador possa tentar investigar alguma coisa nesse sentido e transformar essa afirmação em história, em ciência, em alguma medida,
Na vida do crente não é assim que ela entra. Na vida do crente essa frase não entra como uma frase sujeita a uma avaliação de valores de verdade, é verdadeira ou falsa. Ela entra como uma regra na vida do crente. Eu peguei aqui um exemplo arbitrário, mas porque está nessas conferências, se não me engano. Então, como é que o que é uma regra? É algo que me orienta na vida. Eu acho que abre um espaço para certas considerações religiosas, né, para entender o significado, porque a religião desempenha um papel na vida humana, e eu entender como que o crente atribui um espaço para aquilo na sua prática, abre um caminho para entender o valor das asserções religiosas. Não mais como asserções sujeitas a critérios de verdade e falsidade, mas como asserções que têm o valor de uma norma, de um guia para a vida, de um guia sobre como levar a sua vida. A gente pode falar da influência, agora já entrando na recepção e repercussão da obra do Wittgenstein, com tudo que... Quais são, assim, em linhas gerais, né, a influência maior que ele exerce, que tipo de reverberação vai ter essa obra depois da morte dele? As investigações, inclusive, vão ser publicadas póstumamente, né? A obra tem um processo de influência intrincado e curioso, né? O que eu falei sobre o Tratados vale para as investigações, quer dizer, é um livro que depende muito de quem são seus primeiros leitores, leitoras, e que sustentam a presença desse livro. É muito curioso que, quando o Wittgenstein morre, o Gilbert Ryle, que é um professor em Oxford, faz um comentário e diz, então, a gente conhecia ele por coisas que circulavam clandestinamente, de uma palestra ou outra, porque ele só publicou em vida o Tratatus e um artigo, que é o Some Remarks on Logical Form, em 29. Então tem uma coisa mitológica em torno dele. É muito curioso você contrastar isso com o que é hoje o Wittgenstein. Você vai para uma prateleira de livraria hoje, tem uma infinidade de livros atribuídos a ele. Em grande medida, aqueles livros são construídos, inventados pelos herdeiros do espólio. Isso não é uma crítica, quer dizer, é material que vai sendo reunido, às vezes com critérios questionáveis, mas vai sendo reunido e vai sendo publicado. A única coisa que deixou razoavelmente madura para a publicação foram as investigações. Então, a história da recepção, ela corre em paralelo com a história da publicação desse material todo, né? A publicação póstuma das investigações, ela coloca de imediato um problema, que as pessoas leem aquilo e falam assim, nossa, mas esse autor é o mesmo autor do tratado? Como é que a gente junta os dois pontos? É daí que vem o vocabulário de primeiro Wittgenstein e segundo Wittgenstein, o contraste evidente e a crítica clara que tem ao Tratatus dentro das investigações. E essa recepção ela vai sendo conduzida a partir dessa chave, né? Num primeiro momento, é tirado das investigações um problema central, que é o problema da linguagem privada, sobre a suposta impossibilidade de uma linguagem privada dentro das investigações. Então, você tem não é uma obra ainda, é um texto no qual aparecem algumas coisas interessantes e você discute essas coisas. No segundo momento, começam a aparecer os scholars, os especialistas no Wittgenstein, que vão tentar tematizar o que é o tratado, o que são as investigações, como que se dá a passagem de um para o outro, né? Até que a gente chega num terceiro momento mais relevante, de alguma maneira do qual a gente é herdeiro agora, que é quando todo esse material manuscrito ou mesmo datilografado, ele tinha um processo muito intrincado de produção, fica disponível, dá um trabalho enorme ler essas coisas todas, né, e entender melhor a dinâmica do processo de produção, e a gente pode compreender de maneira mais clara a dinâmica interna da obra. Então, isso é a recepção mais acadêmica de leitura do Wittgenstein. Mas tem uma coisa muito curiosa, que é a concepção sobre jogos de linguagem, essa concepção da linguagem como parte da dinâmica das relações humanas, vai encontrar muito espaço para ser apropriada e discutida em outras áreas, né? Da arquitetura, à arte, às ciências sociais. Você vai ter trabalhos bastante relevantes e clássicos que tentam se apropriar, de uma maneira ou de outra, dessa obra, e faz com que o Wittgenstein seja muito influente para além do limite imediato do trabalho acadêmico em filosofia. Eu acho que a gente pode fazer uma rodada final aqui para vocês avaliarem o legado, né, do Wittgenstein. Qual é o grande impacto dele para a história do pensamento, ou talvez para essas outras áreas que o Marcelo falou, porque isso é interessante também, né, nas artes, em outras áreas das humanidades. Enfim, aí eu queria deixar para vocês essa questão, né?
qual é, na opinião de cada um de vocês, o grande legado de Wittgenstein? Talvez o que a gente pode esperar para o futuro, né, dos estudos, como essa obra, esse pensamento vai continuar reverberando os desafios que ele nos impõe? Luiz. Eu acho que a importância de Wittgenstein, eu acho, na filosofia do século XX, que perdura até o século XXI, né, está muito ligada ao fato de que ele se afastou deliberadamente dos padrões do trabalho acadêmico, que é o tipo de trabalho que dominou a filosofia a partir do século XIX, né? O trabalho acadêmico. Ele não faz um trabalho acadêmico, né? Embora ele tenha frequentado a academia, mas ele, à sua maneira, ele não faz um trabalho acadêmico, e ele tem um método, né? Uma maneira de filosofar que é sui generis, né? Tanto no Tratatus, aforismática, quanto nas investigações, que é uma conversa dele, como disse o Marcelo, com o leitor, uma conversa dele com ele mesmo, né? Algo que, como um de vocês disse, não lembro quem, lembra Sócrates, né? Que também não escreveu nada, né? Então, esse tipo de trabalho é um trabalho aberto, é um trabalho que permite a quem chega a ele continuar à sua maneira sem a preocupação da fidelidade. Então, isso eu estou dando um testemunho pessoal, é o que eu faço, né? Como é um trabalho aberto, eu não tenho que me preocupar, será que eu estou sendo fiel ou não estou? Não importa, eu estou levando adiante o que eu acho que me chamou a atenção. E como não há um sistema cerrado que diga, isso aqui é uma bobagem, isso aqui é contraditório, tal. Não, é um sistema aberto, é um conjunto aberto, então você pode se apropriar de certas tendências, de certos modos de aproximação a temáticas, e você pode levar adiante a sua maneira. Isso eu acho que é a grande importância de Wittgenstein como alguém que pode impulsionar no futuro o trabalho filosófico. Tiago Tranjan. Eu vou seguir aqui nas linhas abertas pelo Luiz Henrique e descrevendo a minha própria experiência, que é semelhante à do Luiz. Eu tenho uma formação como matemático, então a matemática está sempre no meu horizonte. Wittgenstein abre para mim uma porta de entendimento para fazer matemático, para entender a matemática sob uma perspectiva absolutamente diferente, né? E eu me aproprio dele. Uma parte do meu projeto filosófico pessoal que eu quero fazer é me apropriar desse método wittgensteiniano, né, de tudo aquilo que ele escreveu e deixou, para compreender problemas matemáticos, mais do que ficar reconstruindo o próprio pensamento do Wittgenstein. Então, isso acho muito visível. Agora, eu acho, né, minha avaliação pessoal é que Wittgenstein é realmente dos grandes. Ele vai ser lido, né, isso como Kant vai lido, como vai ser lido pelos séculos. E por quê? Eu acho que ele tem os dois elementos ali que são fundamentais. O que ele diz é muito novo, né, absolutamente novo, e é grandioso, né, e é fundamental. Então, essa combinação de uma coisa nova e, ao mesmo tempo, muito fundamental, acho que garantem para ele esse lugar de destaque que você começou mencionando quando você fez a abertura do programa. Marcelo? Eu entendo que o Wittgenstein maduro das investigações filosóficas, dos textos posteriores, é um filósofo absolutamente contemporâneo, mas contemporâneo num registro que pode parecer até impressionante, né? Acho que ele é necessário hoje. Classicamente, a gente herda uma tradição que pensa o conceito de verdade a partir da ideia de um mundo dado, de uma descrição correta ou incorreta desse mundo por meio da linguagem. A reformulação da concepção de linguagem que o Wittgenstein propõe nas investigações filosóficas descreve a linguagem como parte da ação humana. Isso possibilita que a gente escape de uma ideia de uma descrição única do mundo e introduza nessa dinâmica da construção coletiva, compartilhada, social da linguagem, a diversidade, a pluralidade da nossa experiência de mundo hoje,
Né? O que eu estou dizendo, em outras palavras, é a tradição filosófica ela tem enorme dificuldade de lidar com a diversidade, com a pluralidade de perspectivas. Né? A gente acaba caindo no dilema, ou eu afirmo um universalismo de uma verdade só, e eu tenho enorme dificuldade de lidar com a diversidade que você encontra dentro de qualquer ônibus que você pega em São Paulo, você vai ter uma diversidade de visão de mundo que você vai ter dificuldade de conciliar com essa ideia de verdade única. Ou você cai, por outro lado, num relativismo que vai afirmar a inexistência de um horizonte de objetividade que você possa confrontar. Né? Como diz o professor Luiz Henrique, meu professor Luiz Henrique, que está aqui, você vai encontrar na obra madura do Wittgenstein um perspectivismo sem relativismo. Você vai encontrar, do meu ponto de vista, um instrumento para pensar essa nossa experiência mais contemporânea da pluralidade, da diversidade, sem que isso implique o relativismo que hoje a gente observa, o risco que envolve, o problema que envolve. E então, essa obra é para mim, um grande interlocutor na reflexão sobre a experiência contemporânea por conta disso. Porque eu acho que ela apresenta um caminho para pensar a ideia de objetividade, a partir da ideia de objetividade, de verdade, fora desse molde clássico e sem cair no relativismo. E eu não resisto a uma frase de efeito. Eu acho que Wittgenstein não é contemporâneo, ele está além, ele está à frente da contemporaneidade. E ainda vai chegar o momento em que o trabalho dele vai se encontrar com o que será então contemporâneo. Perfeito. Então, vamos acompanhar atentamente esse momento. Nós falamos nos limites da linguagem. Eu não vou estar mais aqui, mas... Mas chegamos no limite do nosso tempo. Então, eu agradeço Marcelo de Carvalho, Thiago Tranjan, Luiz Henrique Lopes. Agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição. Obrigado.